pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso ambiente virtual de aprendizagem. Hoje a gente vai ver então a nossa revisão, né? Para a gente realizar a nossa V1, tá bom? Na próxima aula. Então, eu vou revisar um pouco do conteúdo que a gente já passou hoje para a gente poder ter então o entendimento de toda a disciplina, tá? Lembrando sempre da nossa dica, né? Lave bem as mãos, mantenha-se limpo, medidas simples salvam vidas. Então tem um passo a passo aí para você não esquecer. E se sair, use máscara. Então, já começando a nossa revisão, a nossa primeira aula nós falamos sobre conceitos básicos de farmacologia, né? Então, eu trouxe aqui, né, uma revisão, e tudo que tiver aqui nessa revisão e nesse PDF que eu vou disponibilizar para vocês é o que a gente vai ter como base para nossa avaliação, tá? Então, para você fazer a avaliação, se você estudar esse PDF aqui junto com esse vídeo, você já vai conseguir realizar ela numa boa, tá bom? Então é bem tranquilo enquanto a isso, tá? Agora, então minha filha, ela vem falar comigo, ela faz isso, eu faço também. Nós temos aqui, ó, Eu farmacologia básica, uma resposta pra isso. farmacodinâmica, farmacocinética e farmacologia clínica. Aqui são alguns conceitos básicos, né? Se eu perguntar para vocês o seguinte, em que a farmacologia ela é dividida? Como que ela é dividida, né? Baseada em quê? Então ela é subdividida e classificada em farmacologia básica, farmacodinâmica, farmacocinético e farmacologia clínica. Essa é a subdivisão aí da farmacologia, tá? Nós ainda falamos também que, enquanto ao tipo de estudo, nós podemos falar 5 tipos, né? No caso 4 aqui que eu coloquei: farmacognósia, farmacotécnica, farmacogenética e toxicologia. Então são aí 4 tipos em relação ao estudo. O que vai estudar? Nós vimos cada um, né? Só citamos nos primeiros dias de aula: estudo da matéria-prima, estudo, preparo e purificação de conservação de medicamentos, relação entre a genética e ações tóxicas aí dos fármacos, tá? Nós ainda falamos de termos, de conceitos básicos, como que era fármaco, medicamento, droga, né? E a gente acabou dando ênfase bastante à questão do efeito placebo e nocebo, né? Em que nós falamos da seguinte maneira, que o efeito placebo é um efeito que tem um benefício para evitar o sofrimento, só que em pequena quantidade de medicamento, ou seja, às vezes nem é um medicamento que o paciente está ingerindo, né? É apenas uma pílula ali que não tem nada dentro, uma pílula vazia, mas ele, por acreditar, né, que aquele tratamento vai dar certo, aquela pílula vai curar a sua doença, ele acaba tendo um bom desenvolvimento, né? Perdão. Ele acaba tendo uma boa reação, uma boa recuperação relacionada àquela doença, àquela patologia. E o efeito nocebo é totalmente o inverso, né? É quando esse tratamento, tentando fazer dessa forma, ele tem um efeito reverso e acaba piorando a situação, tá? Então, a gente deu esses exemplos aí, né, nos primeiros dias, principalmente a questão do efeito placebo e efeito nocebo, tá? Então, se eu falar para você que o efeito placebo é um efeito com a intenção benéfica para aliviar o sofrimento, e o nocebo seria o placebo negativo, ou seja, o medicamento piora a saúde, tá? Então, tem essa questão aí também. Ainda sobre, né, o conteúdo, nós falamos um pouquinho sobre dose, índice. Então demos ênfase aqui principalmente, né, a forma do que está o medicamento, se é em sólida, né, se é tipo comprimido, se é pomada, se é líquido. E na outra aula nós começamos a falar farmacodinâmica, foi onde gerou um pouquinho mais de dúvida, né? Então eu preparei aqui na revisão uma forma mais simples de explicar para vocês,
para que vocês possam compreender. Então, o que é farmacodinâmica? É a ciência que estuda a inter-relação da concentração do fármaco à estrutura-alvo, ou seja, do medicamento até o tecido que vai receber o medicamento, seja um órgão, seja qualquer parte do nosso corpo, tá? A ação do fármaco no organismo apresenta relação com afinidade de fármaco de interação. Então, quando eu falo em fármaco-interação, eu estou falando assim, pessoal, aonde que o medicamento vai agir, a interação desse medicamento, como que vai ocorrer, né? Sítios de ação são os locais onde as substâncias endógenas ou exógenas, que são medicamentos, interagem para promover a resposta fisiológica e farmacológica. Então, por exemplo, se você está com dor muscular, você vai lá tomar um analgésico, um relaxante muscular, não sei, tomar um relaxante muscular. Onde que esse relaxante vai muscular? Ou onde que o relaxante muscular vai agir? Nos músculos. Então, quais são os sítios de ação desse medicamento? Músculo. Então, se eu estou com um problema muscular, eu tenho que tomar um medicamento que tenha interação, ou seja, que tenha ligação com a parte muscular. Se eu estou com um problema renal, eu tenho que tomar um medicamento que tenha interação renal. Então, eu chamo isso de farmacointeração. O remédio que vai interagir direto com a parte que está doente. Se você tem problemas de respiratório, você vai tomar medicamentos que vão aliviar a questão respiratória. Então, é muito simples de entender esse conceito, porque eu vou ter como base o que eu estou precisando, então o medicamento vai agir exatamente onde eu estou precisando. Então, isso que eu chamo de farmacointeração, farmacodinâmica, né? Então, aqui eu coloquei só apenas um desenho dizendo que os fármacos podem ser classificados de acordo com o seu mecanismo de ação. Então, para evolucionar os fenômenos fisiológicos. Então, aqui eu tenho um exemplo, né? Tá dando um exemplo aqui de uma chave. Ela entrando aqui na dobradiça certinho, né? Então, ó, se eu ampliar para vocês. Então, se eu tô com dor de cabeça e tomei um remédio para dor de cabeça, ele vai ser perfeito. Se eu tô com dor de cabeça e tomei um remédio para dor muscular, ele não vai ser tão perfeito. Pode ser que a dor muscular até alivie, né? A dor de cabeça, mas não vai ser bom. E se eu tô com problema renal e tomei um remédio para diarreia, também não vai adiantar, né? Então, essa imagem meramente ilustrativa é pelo menos para dizer assim a você: qual que é o seu problema? É dor muscular? Então, o medicamento com dor muscular vai ser perfeito. Já o medicamento para febre não vai ser tão eficaz na dor muscular. E assim sucessivamente. Essa é uma forma de mostrar para vocês a seguinte maneira: o fármaco vai ser específico àquela doença, específico àquela necessidade, tá? Nós ainda falamos de receptores, né? Que é exatamente o que eu estava falando. Então, se você está com a dor muscular, o receptor músculo vai receber o fármaco daquela região, tá? Então, tem uma imagem que eu coloquei aqui antes disso, né? Antes para você entender. Quando eu falo de farmacodinâmica, eu estou falando o quê? O que o fármaco faz com o corpo. Ou seja, o que o medicamento faz com o corpo, com o tecido, com o órgão. E aí nós falamos de agonistas, antagonistas, tipo de receptores, e eu coloquei para vocês aqui o seguinte: nós temos os receptores, né, que geralmente eles são inativos, então eles estão sempre na forma inativa, e aí vão ser ativados de acordo com o medicamento. E aqui tem a imagem perfeita para a gente dizer o seguinte, ó: o meu receptor, ou seja, a parte doente recebeu o medicamento. Como? Se você olhar aqui nessa imagem, o que está encaixando aqui? Então, ó, o desenho de encaixe do receptor, ou seja, isso aqui é o tecido que está doente, é o mesmo do fármaco. Então, vai ter um encaixe perfeito aqui. Então, esse medicamento vai funcionar com toda certeza, com toda clareza, tá? Então, isso é o que mostra, então, quando nós temos uma ação imediata. Por quê? Porque o fármaco interagiu com o receptor. Se você está com dor, de novo, só um exemplo, se você está com dor muscular e tomou um fármaco para dor muscular, ele vai agir muito mais rápido porque é o fármaco correto para aquela situação, tá? E aí, o que gerou tanta dúvida, só para vocês entenderem o que é agonista e o que é antagonista. Então, a gente define agonista assim, ó: é uma molécula que se liga a um receptor e estabiliza uma determinada conformidade, habitualmente na conformação ativa.
De uma forma mais básica, podemos dizer que a droga apresenta afinidade pelo receptor e a atividade intrínseca da célula. Então vamos voltar. O que é um agonista? É quando esse receptor se encaixa esse fármaco se encaixa perfeitamente nesse receptor. Então é o que eu falei, se eu estou com dor de cabeça, o fármaco para dor de cabeça foi perfeito e vai agir direto na ação do meu organismo. Se eu estou com um problema renal, esse fármaco vai agir direto lá no meu problema renal. Sim. Então esse é o que eu chamo de fármaco e receptor. Então, o que é um agonista? É quando isso aqui vai ser perfeito, é quando a interação entre medicamento e corpo vai ser perfeita. Já o antagonista é a molécula que inibe a ação de um agonista, ou seja, não exerce nenhum efeito do agonista. E aí, para vocês entenderem, eu coloquei perfeitamente aqui os desenhos. Primeiro, olha aqui, desse lado. Eu digo o seguinte, que um agonista, ele é o que acopla no receptor, ou seja, ele tem o mesmo formato do receptor, e há uma mudança na conformação do receptor, ou seja, olha aqui para a gente entender. Ó, eu tinha aqui um receptor, tinha esse desenho, esse formato. Ó, veio um agonista que vai se encaixar perfeitamente aqui, era o que eu estava precisando. Agora, isso aqui não está doente? Ele precisa melhorar. O que o agonista faz? Altera, transformou ele nisso daqui, melhorou. Ou seja, eu estou usando um fármaco em que o receptor está recebendo esse fármaco e, consequentemente, está alterando a função dele. Se você estava com problema, se você não estava conseguindo, por exemplo, mexer um braço porque estava com inflamação, se você tomar um anti-inflamatório, na hora que essa inflamação passar, o braço vai começar a mexer. Então, de a curto prazo, só para você entender, seria isso aqui, ó. Inflamação, medicamento perfeito, encaixou na inflamação, alterou, inflamação vai começar a mexer. Tá bom? Então, estrutura. Isso é a ação de um agonista. Ele encaixa perfeito e ele tem capacidade de modificar, ou seja, se está inflamado, ele vai desinflamar. Isso é um exemplo, só para você entender. Já o antagonista, ele não tem ação de mudar a conformação do receptor. Ou seja, já começa que ele não é perfeito. Ó. O que ele faz? Ele vai encaixar aqui, vai faltar um espaço e aí ele vai ficar dessa forma. Então ele barra essa ação. Então um agonista, ele vai fazer a ação de melhoria, o antagonista vai barrar essa ação. Percebe que ele meio que fechou aqui para não deixar ter ação? Então essa é uma característica, tá? Para a gente entender o que é agonista e antagonista, tá bom? E aqui na imagem tem também nessa outra imagem do lado tem também uma informação, tá? Então nós temos aqui agonista, fármacos que se ligam aos farmacológicos produzindo efeito. Então aqui, ó, uniu, produziu efeito. Antagonista, se unem, mas não produz nenhum efeito. Então essa é a característica. Então, agonista, pessoal, vai se agir ao receptor, vai se agir aquela alteração de forma perfeita e vai surgir efeito. Antagonista não vai modificar o efeito do agonista. Então, basicamente, um é o inverso do outro, tá bom? Deu para entender agora? Né? Eu quis colocar assim de uma forma bem simples para você entender, porque eu percebi que ficaram com dúvida nessa questão, tá? E aí, dando continuidade, na outra aula a gente começou já a falar de sistema nervoso, né? Então nós falamos da ação, né, dos fármacos no sistema nervoso, no nosso organismo. Então nós tivemos neurofarmacologia 1 e 2. Então a primeira que nós vamos falar aqui, né, do neurônio. O que é o neurônio? Neurônio é a célula que constitui o sistema nervoso. Então a principal célula do sistema nervoso, tá? Então essa, tá? Então a principal célula aí é exatamente o neurônio, tá?
E aí eu coloquei a imagem para vocês, né, que tinha lá na nossa aula, e está aqui novamente. A imagem de um neurônio, uma célula em perfeito funcionamento aqui, ó. E a com falha. Então, o neurônio funciona como uma espécie de receptor de informações, receptor e transmissor. Então, nós temos de um lado o dendrito, do outro lado o axônio. Recebe a informação, manda a informação. E aí um vai ligando no outro, né? Ainda temos também, junto no sistema nervoso, a questão da medula espinhal, né? Então a medula espinhal são toda aquela que passa dentro da coluna vertebral, que vai fazer toda a ligação do sistema nervoso central com o sistema nervoso periférico. Então eu mostrei para vocês também, né, essa imagem em que mostra o centro controlador de todas as ações do corpo, que é o encéfalo, e as informações que vão passando aí pela medula espinal, né, e enraizando para todos os membros e todos os órgãos. Então tivemos ainda citando que o sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central e periférico, onde o sistema nervoso central, centro controlador de todas as ações, tem encéfalo e medula espinhal. No encéfalo eu tenho cérebro, cerebelo e tronco encefálico. No tronco encefálico, mesencéfalo, ponte e bulbo. Então, além de uma divisão, tem uma subdivisão, né? Então, eu não posso dizer que é tudo cérebro. Por quê? Porque existe um monte de outras estruturas dentro do meu sistema, em que essa imagem nos mostra muito bem cada uma delas, tá? Tudo bem? E aqui, né, nós falamos de sistema nervoso simpático e parasimpático, que foi importante para entender os mecanismos aí do nosso sistema neurológico, né, nosso sistema nervoso. Então nós temos sistema parasimpático, por exemplo, ele contrai a pupila, sistema simpático dilata a pupila. Então um vai ter ação diferente do outro, né? Que seria, no sistema nervoso autônomo, nós dizemos o seguinte: não depende da nossa vontade. Então são órgãos e tecidos do nosso corpo que agem de conta própria, de acordo com o nosso sistema. Não depende de nós, não depende da nossa ação, não é a gente que quer. É o sistema que já faz por conta própria, de forma autônoma. Esse sistema é controlado pelo centro, que é o tronco cerebral, e a medula do hipotálamo. É dividido em simpático e parasimpático. Aí nós vimos, então, que no simpático, o organismo para a luta e para a fuga, o neurotransmissor envolvido é a noradrenalina, que ativa os receptores adrenérgicos, e no parasimpático, prepara o organismo para o repouso e digestão. Então, um vai ter ação contrária em relação ao outro, né? E aí nós citamos os principais fármacos que atuam dentro do sistema parasimpático, que são os fármacos de ação direta. Ligam-se a receptores muscarínicos e ativam esses receptores, que são acetilcolina, beta-necol, carbacol e pilocarpina, tá? E aí, o que eu fiz? Eu deixei para vocês exemplos de como cada um deles age, né, dentro ali do sistema, dentro das estruturas, tanto em ação agonista quanto em ação antagonista. Tudo bem? Então eu deixei uma tabelinha para vocês entenderem tudo isso daí. Então só lembrando que o agonista tem capacidade de ligar o receptor e ativá-lo, né, e ainda alterá-lo, e o agonista inibe a ação de um agonista. Então, a agonista liga esse receptor à substância ativa, né, e o antagonista inibe essa ação de um agonista. É como se fosse um efeito reverso, tá? Na outra aula, então, a gente começou a falar de sistema nervoso central, né? Então, de novo, repetindo, a gente tem um sistema nervoso central que vai ser dividido em cérebro, tronco encefálico, cerebelo e medula espinhal, que vai dar continuidade aqui. E o que era importante? Eu falei para vocês que tudo isso aqui não poderia ser chamado de cérebro. Por quê? Tudo isso aí é o encéfalo, né? O cérebro é apenas uma parte do encéfalo. No caso aqui, a maior parte, de fato. Parte vermelha, que são os lobos cerebrais. E a parte verdinha aqui, que é o diencéfalo, tá? E aí nós temos a divisão ainda de mesencéfalo, ponte, búbio no tronco cerebral. E no cerebelo aqui, o cerebelo, tudo bem? Então, anatomicamente, essa é a estrutura. Aí nós falamos o seguinte:
há determinados fármacos ou drogas que agem dentro do sistema nervoso. Então nós trouxemos aqui as principais tipos de questões tanto terapêuticas quanto para a parte de vício que vão agir direto nesse sistema. Então álcool, chá, maconha, nicotina, né, anfetamina, então tudo isso vai agir direto no sistema nervoso. Por quê? Porque ele tem a ação de controlador de todo o organismo. E aí qualquer tipo de droga que entrar em contato com esse sistema, ele vai trazer alterações para o seu corpo, né? Então vai trazer efeitos para o seu organismo. Aí nós demos alguns exemplos. Nós temos medicamentos ligados a antidepressivo. Então antidepressivos, ou melhor, depressão, está relacionado ao sistema nervoso. Então esses antidepressivos, nós sabemos que hoje a depressão ela atinge 10 a 15% da população, né? Então, seus episódios são característicos como humor deprimido, tristeza, preocupação, pessimista, diminuição do interesse para atividades normais, insônia, reclusão social e ideias suicidas, né? Inclusive, nós estamos no mês de setembro, que tem campanhas de conscientização contra o suicídio, então chama-se até de Setembro Amarelo, tá? São campanhas para diminuir o suicídio, né? Conversar com as pessoas. Então tem muitas pessoas fazendo tipo de campanha em redes sociais, né? Então nós chamamos de Setembro Amarelo, né? Esse período que passou e passa de setembro, justamente para o combate ao suicídio, que tem sido uma causa muito grande de morte, que é ligada na maioria das vezes à depressão, tá? E aí tem vários tipos de transtornos, né? E aí que está relacionado ao sistema nervoso. E um dos primeiros que a gente citou foi o transtorno bipolar, né? Que é muito conhecido pela mudança muito drástica, muito rápida ali de humor. Uma hora a pessoa está feliz e no mesmo instante ela já está mal-humorada, estressada, enfim. Então, para que possa ter ação nesse organismo, nesse tipo de doença, a gente vai usar antipsicóticos, tá? Então, antipsicóticos. E aí eu dei alguns exemplos para vocês, que foram aqui os citados, né? Haloperidol, clorpromazina, aqui embaixo tem a anzenapina, risperidona, olozapina. Então, tudo isso são fármacos relacionados a antipsicóticos, tá? Né? Então, nós demos continuidade e falamos de hipnóticos e sedativos. Então, reparem que são fármacos diferentes para ações diferentes. Falamos de psicóticos, agora hipnóticos e sedativos. Está relacionado à anestesia, né? Toda essa relação aí. Então, diazepam, todos aqueles remédios mais conhecidos para acalmar, faz até dormir, descansa. Por quê? Porque ele tem ação sedativa, tem ação de parar o sistema, fazer com que o sistema fique estabilizado, fazer com que o sistema perca a sua atividade, fique inativo e aí você acaba tendo um descanso, né? Então, muita gente que tem depressão, algum tipo de ansiedade, vai usar sedativos para dormir. Por quê? Porque um dos principais problemas da depressão que afeta é o sono, é o excesso de pensamento, de transtorno ali no momento que a pessoa está quieta e ela não consegue dormir, ela não consegue parar de pensar a todo momento ali em determinada circunstância. Então vai começando a pensar em fatores da vida que traz a ela desconforto, lembranças. Tudo isso vai tirando o sono e vai prejudicando a saúde mental dessa pessoa. E aí tem alguns medicamentos, né? Tem os benzodiazepínicos, que aí são aprazolam, clobazam, clonazepam, diazepam. Sabe quando você vai na farmácia e você fala assim, eu quero um Dorflex, ou então um dipirona, e o farmacêutico fala, não, pega aqui esse aqui que é a mesma coisa da dipirona. Não tem o nome de dipirona, mas é a mesma coisa. Tá aqui, ó, são esses fármacos. Clobazam, clonazepam, diazepam, não a dipirona, tá pessoal? Mas estou dizendo o seguinte, um medicamento que tem a base desses tipos de fármacos, ele tem a mesma ação sedativa, que tem o diazepam, que tem o flumazil, lorazepam, então todos têm a mesma ação, tá? Porque todos são fármacos relacionados a esse tipo de função fisiológica, função de ação, que são hipnóticos e sedativos, tá? Então, fenobarbital, pentobarbital, então tudo isso aqui, ó, todos esses tipos, desde que seja barbitúricos, imidazopirídinas,
Então, né, que é o Zolpidem. Então, todos eles aqui têm ações hipnóticas e sedativas, tá? Desde cada um aqui para sua função, no caso aqui, tá bom? Então, é importante ter isso comumente. Por isso que vocês, quando estiverem atuando, vocês vão ter essa percepção de um medicamento que tem um nome diferente, né? É o caso do genérico, por exemplo. Não precisa exatamente ser o mesmo alguma das vezes. O que tem que prestar atenção é se tem realmente o mesmo componente. Se o médico está pedindo lá para você ter um medicamento que tenha vitamina A, D, C, e você vai pegar um outro medicamento que não tem as mesmas vitaminas, não é igual, né? Precisa ter todas as vitaminas que o médico está solicitando, por exemplo, tá? Desde que tenha todas as vitaminas solicitadas, a ação vai ser a mesma. Seja vitamina, seja hipnótico, seja sedativo, antidepressivo, enfim. Desde que tenha o composto principal que o médico está solicitando ali naquela receita. Aí temos os anestésicos, que são os anestésicos gerais e locais, né? Principalmente usados em questões cirúrgicas. E há também anestésicos aí para acalmar, né? Para aliviar. Aí em seguida, né? Acabando então neurofarmacologia, a gente começou a estudar sistema cardiovascular, né? Então nós tivemos esse estudo aí para sistema cardiovascular. Foi o seguinte: primeiro, eu disse para vocês que o sistema cardiovascular é um sistema fechado. O que seria um sistema fechado? Né? Nós temos um sistema em que o nosso organismo, o sangue que circula, ele não pode ter perda, né? Porque se tiver perda, isso é uma hemorragia. Então por isso que é um sistema fechado em que toda o sangue, todo o complexo dele passa constantemente pelo mesmo local. Então aqui, ó, nós temos a localização anatômica do coração. Tem muita gente, o coração está do lado esquerdo do peito, né? É comum, tem até música, né? Amiga é algo para se guardar do lado esquerdo do peito, dentro do coração. Então, é um mito que é verdade e é mentira ao mesmo tempo, porque o coração está localizado no mediastino. O mediastino é o meio, entre os dois pulmões, né? Entre as pleuras. E aí, né? Essa é a localização. Agora, o seu ventrículo esquerdo, que é essa região aqui, ela está de fato mais voltada para o lado esquerdo. É tanto que pega até um pouquinho do pulmão. O pulmão tem até, digamos que, uma fissura ali para o coração se encaixar, tá? Mas aí é uma característica funcional mesmo, é uma característica da própria estrutura. Por quê? Porque o ventrículo esquerdo ele é maior, que é ele que vai bombear sangue para todo o corpo, tá? Agora, localização, mas por conta disso eu não posso dizer que o coração está do lado esquerdo, tá bom? O coração está do lado, está no meio, que é o mediastino. Que nós falamos também muito importante foram os tipos de circulação, né? Pequena e grande circulação. Então nós chamamos de circulação pulmonar ou pequena, aquela que inicia no ventrículo direito, onde o sangue vai para o pulmão, acontece a hematose e volta lá para o átrio esquerdo. Então isso é pequena circulação. E grande circulação, nós dizemos que é quando o sangue sai do ventrículo esquerdo, bombeado pela artéria aorta, passa por todo o corpo e volta para o átrio direito, né, chegando então ao coração. Isso é a grande circulação, tudo bem? E aí, para a gente falar do sistema cardiovascular e falar da ação dos fármacos, a gente precisava entender primeiro o que era o sistema, para depois entender essa parte importante aqui, que é a função renal dentro do sistema cardiovascular. Primeiro, o rim ele vai filtrar o sangue. Filtrar o que? As toxinas, os ácidos, os sais, todas essas questões aí de pesada que tem no sangue para ser filtrada, eliminada em forma de urina. Então, tudo que é medicamento vai passar por lá. Tudo que for característica que esteja dentro do sistema cardiovascular vai ter ação no rim também. Então, a questão da pressão arterial vai estar ligada a uma função renal boa. Então, tudo isso é característica de um sistema cardiovascular, né? Então, o rim, eles produzem cerca de 120 ml por minuto
enquanto apenas 1 ml por minuto de urina é produzido. Então, enquanto ele filtra 120 ml, 1 ml de urina é produzido por minuto, tá? Aí você fala, nossa professor, pois se eu passar 1 hora sem ir no banheiro quando eu for, eu faço muito xixi. Não faço só 60 ml. Isso é uma base, tá? É um rim. Se nós contarmos 2, aí vai ser 2 ml, tá? Então tem essa característica também. E aí, dentro do rim é que nós temos uma estrutura muito importante que vai agir diretamente na questão funcional do rim, que nós chamamos de néfron. Então, néfron é uma estrutura dentro do rim que vai agir de forma funcional, ou seja, é a estrutura responsável pela formação da urina nesse órgão. Então, o humano tem 2 rins, né? Que apresenta formato semelhante a um feijão e fazem por dia, né? Em cada rim, aproximadamente 600 a 800 mil néfrons nós temos. Então, se eu mostrar no próximo slide, parece algo muito grande, né? Mas aqui está resumido o tamanho desse néfron, justamente para você entender a ação dele. Então, nós falamos naquela aula, né, que ele começa aqui no glomérulo, então todo o sangue vai passando e tem a ação na alça de Henle, né? Então, tudo isso daqui aqui dentro vai ser produzido a urina após o sangue passar. E os diuréticos são os medicamentos que vão estar relacionados a esse tipo de ação. Por quê? Vamos dar um exemplo. Eu não sei vocês, né? Mas eu já ouvi muita gente falar assim, menino, não chupa limão não, que afina o sangue. Já ouviram algumas coisas desse tipo, assim, da avó, de alguém mais velho, esse tipo de coisa? Ah, não come isso que afina o sangue, não faz isso. Enfim, sempre tem ali, né, algo relacionado a esse tipo de ideia. E, de fato, não o limão, tá, pessoal? Mas algumas vezes você vai ter época que seu sangue vai estar muito fino, meio grosso. Então depende ali da questão de como está a sua saúde também. A produção sanguínea, se você tem uma anemia, se você tem muito sangue, se tem pouco sangue. Tudo isso vai estar relacionado. Se tem pressão alta, se tem gordura no sangue. Então, no sangue não, nas artérias, consequentemente no sangue. Então tudo isso vai depender desses fatores. Então, se você tem questões desse tipo, principalmente hipertensão, né, os diuréticos vão agir aí no sistema justamente para quê? Para fazer com que esse sangue passe de forma mais fácil entre todo o sistema, dentre eles, né, o sistema renal e os néfrons, ou ele precise passar um pouquinho mais rápido para aumentar a pressão, ou ele diminua, né, para que o sangue engrosse um pouquinho mais e ele passe um pouquinho mais lento para baixar a pressão. Então tudo isso está relacionado a sistema cardiovascular e os medicamentos. Então eu falei para vocês alguns osmóticos, são eles, né? Tiazídicos e inibidores de anídrise carbônica. Então eu dei exemplos principalmente de osmóticos. Eu falei que osmóticos são quem? É quem muda a consistência do sangue. Tá relacionado à osmolaridade, que é se o sangue está mais fino, se o sangue está mais grosso. Então a osmolaridade são os tipos de diuréticos que têm reações osmóticas, né? Então nós falamos dos tiazídicos que vão agir principalmente na alça de Henle. Então tudo isso foram ali características da nossa revisão. O que é importante você saber? No sistema cardiovascular, para a parte de diuréticos, quais são os principais fármacos? Osmóticos, tiazídicos e inibidores da anídrise carbônica. E para encerrar, na última aula a gente falou então sobre pressão arterial. Primeiro eu trouxe para você entender o que era a pressão arterial, né? Que tem como padrão um valor de 120/80, que popularmente nós chamamos de 12/8, tá? E eu trouxe alguns valores aqui, né, que é importante você se atentar a isso. Qual que é a pressão ótima? 120/80, normal 113/85 e o limite para que você não seja considerado hipertenso de 130 a 139, de 85 a 89. Isso se for uma vez ou outra. Se for todo dia você aferir a sua pressão e tiver esse valor, já é considerado hipertenso, tá? Nós falamos ainda de tratamentos para hipertensão, que um deles é com diuréticos, né? Que é o que a gente falou na aula, nos slides passados, né? Da aula de cardiovascular 1, cardiologia 1. Então, são os diuréticos tiazídicos e diuréticos de alça
e os agentes bloqueadores adrenérgicos. Então, tem bloqueadores de canais, inibidores de enzima, antagonista da receptor de angiotensina. Então, tudo isso aí são características, são agentes. Então, se eu perguntar quais são os agentes bloqueadores dos neurônios adrenérgicos, são todos esses 5 aqui, ó, tá? Vasodilatadores, tá? E no fim, a gente falou de arritmias. O que é uma arritmia? É toda e qualquer alteração no ritmo cardíaco. Então, nós sabemos que o coração tem uma média de batimentos aí, né, que ainda é considerado normal, de 50 a 100 batimentos. Se estiver abaixo de 50, já está alterado. Se estiver acima de 100, também está alterado. Entre 50 e 100 ainda, 100 já está alto e 50 já está baixo, tá? Mas ainda é considerado normal. Então, nós falamos principalmente de 2 fatores, que foi a taquicardia e a bradicardia. A taquicardia, né, a bradicardia é relacionada à diminuição. Então, se está abaixo de 50 batimentos cardíacos, eu vou chamar de bradicardia. E se está acima de 100 batimentos, taquicardia. Então, isso são fatores de arritmias aí. E a sistolia é quando o coração para de bater. Foi alguma das coisas da revisão que nós vimos, né? Nós falamos então dos antiarritmicos, antiarritmicos, que foram esses aqui, né? Então nós falamos os fármacos que bloqueiam os canais de sódio. Então os principais representantes dessa classe são quinidina, iprocainamida, lidocaína e flecainida, né? Então esses aqui foram os principais antiarrítmicos que nós vimos na aula. E no final nós ainda falamos um pouquinho de anticoagulantes, né? Quando o sangue tem embolia, todas essas estruturas aí, nós precisamos de anticoagulante, principalmente para o sangue, digamos que afinar, tirar os trombos ali, as placas de sangue que estão todas juntas, né? Então os principais que nós falamos foram heparina, leipirudina, desidrudina, bivalrudina. Então foram alguns aí dos anticoagulantes e aqui alguns dos orais, tá? Pra gente encerrar. Então, pessoal, essa foi a nossa revisão. A nossa prova vai ser relacionada em cima dessa aula. Espero que vocês tenham entendido. Pode voltar a assistir quantas vezes quiser. E eu vou mandar o PDF também, tá bom? Então, um abraço para vocês. E bons estudos e boa prova na próxima aula.